Ou você vai para um asilo ou dorme no quintal, disse meu filho sem piscar. Fiquei em silêncio, peguei o telefone e liguei. Meia hora depois, alguém bateu à porta. Quando ele viu quem era, "Mãe, pelo amor de Deus, não faça isso." Sabe aquele momento em que o chão some debaixo dos seus pés? Quando você olha para o rosto de alguém que você criou, alimentou, protegeu, e vê um estranho olhando de volta? Foi exatamente isso que senti naquela quinta-feira à noite, sentada na minha própria mesa de jantar. A casa cheirava a alho refogado. Eu tinha preparado uma macarronada simples, daquelas que Rafael adorava quando era pequeno. Mas ele nem tocou no prato. Ficou ali, parado, com os braços cruzados, enquanto Fabiana, minha nora, contava meu dinheiro na minha frente. Nota por nota. R$ 890. Minha aposentadoria inteira. "Pronto, mãezinha", ela disse, sem nem levantar os olhos. Guardou o dinheiro na bolsa cara que eu nunca entendi como ela comprou. "Isso aqui mal cobre as contas de luz e água que a senhora gasta. Nem vou cobrar a comida." Eu engoli seco. Minhas mãos tremiam segurando o garfo. Rafael desviou o olhar para a janela, como se o quintal escuro fosse mais interessante do que a própria mãe sentada ali, humilhada. Fabiana suspirou, daquele jeito teatral dela, e puxou uma cadeira para sentar mais perto de mim. O perfume doce e enjoativo que ela usava invadiu meu nariz. "Berenice", ela disse meu nome com uma intimidade falsa que me arrepiava. "Vamos ser práticas aqui. Você tem 67 anos. Essa casa está grande demais para você. Rafael e eu precisamos desse espaço. Temos planos." "Planos?" Minha voz saiu rouca. "Que planos?" "Planos de futuro", Rafael finalmente falou, ainda sem me olhar. "Mãe, a gente não pode ficar assumindo todas as despesas sozinhos. Se você quer saber como uma mãe sobrevive à maior traição da vida, se inscreva no canal. Esta história vai te mostrar que força não tem idade." Fabiana bateu as unhas vermelhas na mesa, aquele barulho irritante que ela fazia quando estava impaciente. "Então é assim, você tem 48 horas para decidir. Ou a gente te leva para o lar dos idosos São Vicente. É um lugar limpo, tem enfermeiras, vai ser melhor para você. Ou..." Ela fez uma pausa dramática. "Você arruma suas coisas e dorme no quintal até se decidir, porque aqui dentro, ocupando espaço, não dá mais." O silêncio que caiu naquela sala era tão pesado que eu podia sentir o peso dele no meu peito. Olhei para o meu filho. Aquele homem de 35 anos, de barba mal feita, camisa amassada, que evitava meus olhos como um covarde. Esperei que ele dissesse alguma coisa. Qualquer coisa. Um "calma, Fabiana" ou um "não precisa disso." Mas ele ficou quieto. E naquele silêncio eu entendi tudo. Levantei devagar, sentindo cada um dos meus 67 anos pesarem nos joelhos. Não disse nada. Apenas subi as escadas com a dignidade que ainda me restava. Entrei no meu quarto, aquele quarto que foi meu e de Valdecir por 23 anos, e fechei a porta. Minhas mãos ainda tremiam quando abri a gaveta da cômoda antiga de jacarandá. Peguei meu celular velho, daqueles com teclas grandes. Procurei um número que estava guardado há mais de uma década. Respirei fundo e disquei. 3 toques. 4. "Alô?" A voz do outro lado era firme, profissional. "Dr. Márcio, é a Berenice. Acho que chegou a hora." "Entendi perfeitamente. Estou saindo agora. 30 minutos." Desliguei. Fiquei ali sentada na beirada da cama, olhando para o medalhão de prata que minha avó me deixou. A única coisa de valor que eu nunca vendi, nem quando passei fome depois que Valdecir morreu. Passei os dedos pelo metal frio. Desci as escadas lentamente. Rafael e Fabiana estavam na sala, ela mexendo no celular, ele olhando para o nada. Sentei na poltrona em frente a eles. Não disse uma palavra. Apenas esperei. O silêncio era tão tenso que dava para ouvir o relógio da parede. Tic-tac, tic-tac. 28 minutos depois, a campainha tocou. Rafael franziu a testa. "Quem é a essa hora?"
Eu me levantei e caminhei até a porta. Abri. Um homem de terno cinza, pasta de couro na mão, óculos de grau, postura ereta. Seus olhos eram sérios, mas havia um brilho de satisfação neles quando me cumprimentou. Boa noite, Dona Berenice. Virei para trás. Rafael tinha levantado do sofá, pálido como um papel. Fabiana largou o celular, boca aberta. Mãe! A voz dele saiu fina, quase um sussurro. Quem é esse? O homem entrou, passou por mim com educação e se plantou no meio da sala. Abriu a pasta, tirou documentos. Boa noite. Meu nome é Márcio Tavares. Sou advogado de Dona Berenice há 12 anos. O rosto de Rafael perdeu toda a cor. Fabiana se levantou, tentando sorrir, mas a voz dela falhou. Advogado? Que história é essa? Eu finalmente falei, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. A história, Fabiana, é que eu cansei de ser tratada como um estorvo na minha própria casa. E agora vocês vão descobrir quem realmente manda aqui. Rafael deu um passo para trás, tropeçou no tapete. Mãe, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas o que exatamente eu ia fazer? O que esse advogado tinha na pasta? E como uma viúva de 67 anos guardou segredos que ninguém imaginava? Dr. Márcio abriu a pasta e colocou o primeiro documento sobre a mesa de centro. Fabiana tentou espiar, mas ele virou o papel para o lado dela com um movimento deliberado. Antes de qualquer coisa, ele disse, preciso contextualizar alguns fatos que talvez vocês desconheçam sobre Dona Berenice. Rafael passou a mão pelo rosto. Eu continuei em pé, encostada na parede, braços cruzados. Deixei que o silêncio pesasse mais um pouco antes de falar. Senta, Rafael, isso vai demorar. E então eu respirei fundo e voltei 8 anos no tempo. Valdecir morreu numa terça-feira de março. Infarto fulminante aos 61 anos, no meio da feira onde ele vendia temperos. Nem deu tempo de se despedir. 1 minuto estava rindo com um cliente, no outro estava caído entre os sacos de cominho e páprica. Eu tinha 59 anos. Nenhum filho além do Rafael, que na época estava no 2º ano de administração numa faculdade particular que custava R$ 1.400 por mês. Tudo o que sobrou para mim foi uma quitanda pequena no bairro Jardim das Flores, uma pensão de R$ 450 e uma montanha de contas para pagar. As amigas vinham com aquele olhar de pena. Berenice, você vai vender a quitanda, né? Não tem condição de tocar sozinha. Mas eu olhei para aquele espaço de 20 metros quadrados, com as prateleiras de madeira que Valdecir construiu com as próprias mãos, e pensei, é aqui que eu sobrevivo ou afundo. Comecei a acordar às 4 da manhã. Isso mesmo, 4 horas. Ainda estava escuro quando eu saía de casa, pegava 2 ônibus até o Ceasa, barganhava cada caixa de tomate, cada penca de banana. Aprendi a calcular no olho o que apodrecia rápido, o que durava, o que o pessoal do bairro comprava mais. De dia, eu atendia na quitanda. Pesava batata, embrulhava cheiro verde, conversava com as senhoras que vinham fazer compra. À noite, depois de fechar às 7, eu costurava. Barras de calça, consertos de roupa, ajustes de vestido para festas, R$ 20 aqui, 30 ali. Dormia meia-noite, 1h da manhã. E sabe o que eu fazia nos domingos? Lavava roupa. 5 trouxas de roupa de vizinhos que não tinham máquina. R$ 15 cada trouxa. R$ 75 por domingo. Minha coluna doía. Minhas mãos ficavam vermelhas de tanto esfregar. Mas eu contava aquele dinheiro e guardava num envelope que escondia dentro da caixa de biscoito de maisena. Rafael nunca soube disso. Mãe, eu não sabia. A voz dele me tirou da lembrança. Ele estava sentado agora, pálido. Claro que não sabia, eu respondi, e minha voz saiu dura. Porque eu nunca deixei você saber. Você chegava da faculdade reclamando que a cantina era cara, que precisava de dinheiro para xerox, para trabalho em grupo. E eu dava, sempre dava. Dr. Márcio folheou alguns papéis.
Durante 4 anos de faculdade, Dona Berenice investiu exatamente R$ 47.000 na educação do senhor. Mensalidades, material, transporte, alimentação, tudo documentado. Fabiana bufou. Mas isso é obrigação de mãe, não é? Olhei para ela. Realmente olhei. Aquela mulher de 32 anos, cabelo alisado, unhas feitas, roupa de marca, que nunca trabalhou um dia sequer desde que casou com meu filho. E senti uma raiva tão funda que precisei respirar fundo para não explodir. Obrigação, eu repeti devagar, é não deixar um filho passar fome. Obrigação é dar teto e comida. O resto é amor. E amor se retribui com respeito, Fabiana, não com ultimato. Voltei à história. Precisava que eles entendessem. Depois que Rafael se formou, conseguiu um emprego numa distribuidora. Ganhava R$ 2.100. Morava comigo, mas pagava uma ajuda de R$ 300 nas despesas. Eu continuei com a quitanda, continuei costurando à noite, continuei lavando roupa aos domingos. Porque tinha um objetivo. Queria uma casa, não aluguel, uma casa minha, onde ninguém pudesse me botar para fora. Juntei durante 6 anos. Cada nota de 50, cada moeda de R$ 1. Revezava entre 3 cadernetas de poupança diferentes para Rafael não desconfiar quando mexesse nas minhas coisas. Vendi a quitanda por R$ 68.000 quando o dono do prédio quis o ponto de volta. Somei com o que tinha guardado. E numa manhã de agosto, há 3 anos, eu fechei a compra desta casa. R$ 122.000 à vista. Escritura no meu nome, Berenice Campos Monteiro. 3 quartos, quintal, garagem. Minha casa. Quando mostrei para Rafael, ele chorou. Me abraçou. Disse que eu era guerreira, que ele tinha orgulho de mim. Disse que cuidaria de mim para sempre. Para sempre durou 3 anos. Eu disse, olhando para ele agora. Até você trazer ela para dentro desta casa. Rafael baixou a cabeça. Fabiana cruzou os braços, mas eu vi o nervosismo nos olhos dela. Dr. Márcio tirou outro documento da pasta. A escritura está aqui. Imóvel registrado em nome de Berenice Campos Monteiro, com cláusula de usufruto vitalício. Isso significa que enquanto Dona Berenice estiver viva, esta casa é intransferível. Ninguém pode vendê-la, alugá-la ou hipotecá-la sem o consentimento expresso dela. O silêncio que caiu foi diferente agora. Era o silêncio de quem acabou de entender que o castelo de cartas estava desmoronando. Impossível, Fabiana sussurrou. Rafael disse que a casa estava em nome dos dois, que você tinha colocado o nome dele. Rafael fechou os olhos. Eu nunca disse isso, Fabiana. Você disse sim! Você disse que a gente só precisava esperar ela assinar a transferência. E ali estava, a verdade pingando como veneno. Eu dei um passo à frente e minha voz saiu baixa, mas firme. Eu não sou boba, Fabiana. Nunca fui. E se você acha que uma viúva que sobreviveu sozinha durante 8 anos não sabe se proteger, você subestimou a pessoa errada. Mas a escritura da casa era só o começo. O que mais eu tinha escondido durante todos esses anos? E o que o advogado ainda tinha naquela pasta que faria o chão sumir debaixo dos pés deles? Dr. Márcio organizou os papéis sobre a mesa enquanto Fabiana se levantou bruscamente, fazendo a cadeira arranhar o piso. Mas antes de ela abrir a boca, eu levantei a mão. Não, agora quem fala sou eu. Senta. Ela hesitou, mas sentou. Rafael continuava com a cabeça baixa, respiração pesada. Você quer saber quando tudo começou a desmoronar, Rafael? Vou te contar exatamente quando. Era um sábado de outubro, 3 anos atrás. Eu estava na cozinha descascando mandioca para fazer um escondidinho. Aquele que você sempre pediu quando criança, lembra? A porta da frente abriu e você entrou com ela. Fabiana. Cabelo preto liso caindo nos ombros, perfume floral que tomou conta da sala, sorriso largo mostrando dentes brancos demais. Usava uma blusa branca justa e calça jeans rasgada nos joelhos, daquelas rasgadas de propósito que custam mais caro justamente por terem buracos. Mãe, você disse com aquele brilho nos olhos que eu não via há anos. Essa é a Fabiana,
A gente está namorando há 4 meses. 4 meses e você não tinha me contado. Mas engoli a mágoa e limpei as mãos no avental. Estendi a mão para ela. Prazer, Fabiana. Fica para o almoço? Ai, mãezinha, ela disse, e aquela palavra, mãezinha, já me arrepiou. Mas ela me abraçou, apertou forte e sussurrou no meu ouvido. Rafael fala tanto da senhora. Disse que a senhora é uma guerreira. Vou adorar te conhecer melhor. Parecia sincera, parecia mesmo. Nos primeiros meses, Fabiana era doçura pura. Chegava aos domingos com sobremesa comprada. Nunca feita, sempre comprada. Elogiava a casa, dizia que era aconchegante, que tinha energia boa. Perguntava sobre Valdecir, fingia interesse pelas minhas histórias, mas eu percebia pequenos sinais. A forma como ela olhava para os móveis, não com carinho, mas calculando. Como ela abria gavetas sem querer quando ia pegar um copo na cozinha. Como ela perguntava de maneira casual: Berenice, essa casa foi herança ou você comprou? Você tem outros imóveis? Sua aposentadoria dá para viver bem? Rafael estava cego de paixão. Não via nada. Trabalhava feito louco na distribuidora, fazia hora extra, chegava em casa exausto. E Fabiana estava sempre aqui, esperando. Nunca trabalhava. Dizia que estava entre empregos, que tinha trabalhado em loja, mas tinha pedido demissão, porque o patrão era abusivo. Mas você está procurando emprego novo? Eu perguntei uma vez. Ela sorriu daquele jeito doce e venenoso. Estou focando em me estabilizar emocionalmente primeiro, mãezinha. Você sabe como é, né? Às vezes a gente precisa se cuidar antes de se jogar no mercado de novo. Se cuidar. Enquanto isso, quem pagava as saídas dela com Rafael? Quem pagava o cinema, o restaurante, a roupa nova? Meu filho, com o salário que mal cobria as contas. 6 meses depois, eles se casaram. Casamento simples no cartório, sem festa. Fabiana chorou, disse que sempre sonhou com cerimônia grande, mas que o importante era o amor. Rafael me pediu para eles morarem aqui só até juntar dinheiro para alugar um lugar. É temporário, mãe. 6 meses, no máximo. 3 anos depois, ainda estavam aqui. E a Fabiana, que chegou sorrindo, não era mais a mesma que dormia no quarto ao lado do meu. A mudança foi gradual. Começou com comentários pequenos. Berenice, essa cortina está meio desbotada, não acha? Tão anos 80. Esse sofá afundou, precisa trocar. A gente podia rachar o valor? Você ainda costura à noite? Nossa, que barulho a máquina faz! Atrapalha nosso sono. Parei de costurar à noite. Depois vieram as reclamações maiores. Sobre a comida que eu fazia, muito gordurosa, muito simples. Sobre meus horários, você acorda muito cedo, bate panela na cozinha, não dá para ter paz nessa casa. Sobre meu espaço, esse quarto aqui daria um closet perfeito, você não acha? Você podia ficar no quartinho menor, é mais aconchegante para uma pessoa só. E Rafael? Rafael ficava quieto, sempre quieto. Até que uma noite, nunca vou esquecer, eu estava preparando o jantar. Fiz frango ensopado com batatas, arroz branco, salada de tomate. Coloquei a mesa como sempre fazia. 3 pratos, 3 copos, 3 conjuntos de talheres. Fabiana entrou na cozinha, olhou para a mesa e suspirou fundo. Berenice, a gente precisa conversar. Meu coração apertou. Sobre o quê? Olha, sem querer ser grossa, mas Rafael e eu trabalhamos o dia todo. Ele fica exausto. Quando a gente chega em casa, a gente precisa de um momento nosso, sabe? Intimidade de casal. E daí? Perguntei, ainda sem entender. Ela pegou meu prato e colocou na pia. Daí que seria melhor você jantar na cozinha. Deixa a mesa da sala para nós dois. É melhor para todo mundo. O chão sumiu debaixo de mim. Você está me pedindo para comer na cozinha? Na minha própria casa? Não estou pedindo nada demais, Berenice. É só para facilitar a convivência. Afinal... Ela abaixou a voz, quase sussurrando, mas certeira como uma faca.
Quem paga a comida aqui somos nós, não é mesmo? Rafael entrou naquele momento. Olhou para mim, viu meu prato na pia, olhou para Fabiana. Tá tudo certo, amor? Ela perguntou, passando a mão no braço dele. Ele olhou para mim. Eu esperei. Esperei que ele dissesse alguma coisa, que colocasse aquela mulher no lugar dela, que lembrasse quem pagou esta casa, quem pagou a comida durante anos, mas ele só disse: Mãe, a gente está cansado. Vamos jantar logo? E eu peguei meu prato, sentei na cadeira velha de plástico ao lado do fogão e comi sozinha, ouvindo as risadas deles na sala. Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto escuro, eu entendi. Eu tinha perdido meu filho. Sás. Você não fez nada? Dr. Márcio me perguntou, trazendo-me de volta ao presente. Não reagiu? Olhei para Rafael, que finalmente levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos. Eu não reagi naquela noite, respondi devagar, porque ainda tinha esperança que fosse coisa passageira, que meu filho acordasse. Mas sabe quando eu descobri que não era? Fabiana revirou os olhos. Vai contar mais drama agora? Quando eu encontrei seus planos na gaveta, eu disse, olhando bem nos olhos dela. Quando descobri o que vocês estavam preparando pelas minhas costas. O rosto dela perdeu a cor. Que planos eram esses? O que Berenice descobriu escondido na gaveta da nora? E como uma simples busca por meias limpas revelaria a traição mais suja de todas? Rafael se levantou do sofá tão rápido que quase derrubou a mesinha de centro. Mãe, você mexeu nas nossas coisas? Sentar, Dr. Márcio disse com voz firme. Sente-se, Rafael. Sua mãe está falando. Ele obedeceu, mas as mãos tremiam. Foi numa tarde de junho do ano passado. Dia frio, céu cinzento ameaçando chuva. Fabiana tinha saído para resolver umas coisas no banco. Nunca dizia exatamente o quê. Rafael estava no trabalho. Eu estava dobrando roupas da máquina quando percebi que faltava um par de meias dele. Meias pretas sociais, daquelas que ele usava todo dia. Achei que podia ter caído atrás da cômoda no quarto deles. Bati na porta antes de entrar. Mesmo sendo minha casa, eu respeitava a privacidade deles. Ninguém respondeu. Entrei. O quarto cheirava a perfume doce de Fabiana, misturado com desodorante barato. A cama estava mal feita, roupas jogadas na cadeira. Fui até a cômoda, abaixei para olhar atrás. Nada. Mas quando me apoiei na gaveta de baixo para levantar, ela abriu. Não estava trancada. E dentro havia uma pasta de plástico azul marinho. Meu coração acelerou. Não era curiosidade, era instinto. Aquela mesma sensação que tive quando encontrei meu filho escondendo o boletim ruim na mochila aos 12 anos. Aquela certeza de que algo estava errado. Peguei a pasta, abri, e meu mundo desabou. O primeiro papel era um orçamento de reforma, cabeçalho da empresa, Renovar Construções. Data, 3 semanas atrás. Projeto de reforma completa. Rua Padre Anchieta, 847. Meu endereço. Li cada linha. Demolição de parede entre sala e cozinha, R$ 12.000. Troca de piso por porcelanato, R$ 23.000. Pintura completa, 8.500. Novos armários planejados, 41.000. Banheiros reformados, 29.000. Fachada nova, 21.500. Total, R$ 135.000. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o papel cair. Virei a página. Havia anotações à mão, a letra redonda de Fabiana, que eu reconhecia das listas de compras que ela fingia fazer. Depois da reforma, vender por 480.000. Lucro líquido, 345.000. Lucro, da minha casa. Continuei folheando, e cada papel era uma facada. Pesquisas impressas da internet. Como transferir imóvel de idoso. Procuração para venda de casa. Inventário em vida é possível? Asilos em São Paulo com boa reputação e preço acessível. Asilos. Eles estavam pesquisando asilos para mim. Tinha até uma tabela comparativa.
Lar dos Idosos, São Vicente, R$ 1.200, mês, aceita transferência de aposentadoria. Residencial Primavera, 1.800 mês, muito caro. Casa de Repouso, Harmonia, R$ 900 mês, avaliar condições. Ao lado do nome do São Vicente, tinha uma estrela desenhada e a observação. Mais barato. Convencer a velha que é bom para ela. A velha. Eu era a velha. Mas o pior estava no fundo da pasta. Um rascunho de procuração. Feito à mão, com espaços em branco para preencher. A letra era de Rafael. Eu conhecia aquela letra melhor do que a minha própria. Tinha ensinado ele a escrever, segurado sua mão pequena formando cada letra do alfabeto. Eu, Berenice Campos Monteiro, portadora do RG e CPF. Em pleno gozo de minhas faculdades mentais, outorgo poderes plenos e irrestritos ao meu filho Rafael Monteiro para administrar, vender, hipotecar ou de qualquer forma dispor do imóvel localizado. Eles iam falsificar minha assinatura. Ou pior, iam me fazer assinar dizendo que era outra coisa. Sentei na beirada da cama deles, ainda segurando os papéis. O quarto girava. Minha respiração estava curta, rápida. Coloquei a mão no peito, tentando acalmar o coração que batia descompassado. Quanto tempo fiquei ali? Não sei. Só sei que quando ouvi a chave girando na fechadura da porta da frente, já eram quase 5 horas. Fabiana. Levantei rápido demais. A tontura quase me derrubou. Peguei a pasta, corri para o meu quarto, escondi dentro do guarda-roupa debaixo das cobertas de inverno. Desci as escadas o mais naturalmente possível. Ela estava na sala, tirando os sapatos de salto. Olhou para mim com aquele sorriso falso. Oi, mãezinha, tudo bem? Tudo, menti. Ela jogou a bolsa no sofá, passou por mim indo para a cozinha. Abriu a geladeira. Você não fez janta? Ainda não. Ah, Berenice. O tom de decepção. Rafael vai chegar com fome. Você sabe que ele gosta de encontrar a comida pronta. Fiquei parada, observando ela pegar uma água. Queria gritar. Queria jogar aqueles papéis na cara dela. Mas respirei fundo. Não era a hora. Ainda não. Vou fazer agora, eu disse. Ela me olhou de lado, desconfiada. Você está estranha. Estou cansada. Tá ficando velha mesmo, né? Ela riu, como se fosse brincadeira. Mas relaxa, logo logo você vai poder descansar bastante no asilo. E saiu da cozinha. Naquela noite, fiz macarrão com molho. Rafael chegou, comeu em silêncio. Fabiana reclamou que o molho estava sem sal. Eu não disse nada, apenas observei os dois. Meu filho, aquele menino que eu embalei no colo durante noites de febre, que levei no colo para o hospital quando quebrou o braço, que consolei quando levou fora da primeira namorada, estava sentado ali, planejando me tirar da minha casa. E a pior parte, eu ainda tinha esperança de estar errada. Subi para o quarto deles depois que foram dormir. 3 da manhã, silêncio absoluto. Abri a gaveta novamente. A pasta não estava mais lá. Procurei nas outras gavetas. Nada. Embaixo da cama. Nada. Eles tinham escondido em outro lugar. Porque sabiam. De alguma forma sabiam que eu tinha descoberto. E foi aí que entendi. O jogo tinha mudado. Não era mais sobre esperar. Era sobre agir primeiro. Voltei ao presente. Rafael estava branco. Fabiana tensa. Você tirou fotos? Ela perguntou, tentando soar casual, mas falhando. Sorri pela primeira vez naquela noite. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Melhor que isso, Fabiana. Dr. Márcio tirou um envelope da pasta. Abriu. Dentro havia cópias perfeitas de todos aqueles documentos. Sua sogra veio ao meu escritório no dia seguinte, ele explicou. Trouxe tudo. Autenticamos, registramos, anexamos ao processo preventivo. Processo preventivo? Rafael sussurrou. Para proteger os bens de Dona Berenice contra a tentativa de apropriação indébita.
Fabiana se levantou novamente, agora gritando. Isso é absurdo! Aqueles papéis eram só ideias. A gente nem ia fazer nada. Mentira, eu disse, e minha voz saiu gelada. Porque 3 semanas depois vocês me deram o ultimato. Asilo ou quintal. Exatamente como estava planejado. Mas os papéis falsos eram só a ponta do iceberg. O que mais eu tinha descoberto nos meses seguintes? E até onde Fabiana estava disposta a ir para conseguir minha casa? Depois que descobri os papéis, continuei, olhando para Rafael. Eu fiquei esperando vocês recuarem. Achei que vocês iam perceber que eu sabia de alguma coisa e iam parar. Mas foi o contrário. Vocês apertaram o cerco. Dr. Márcio assentiu, pegando outro conjunto de documentos. Conte para eles, Berenice. Mostre o que você aguentou calada. A primeira coisa que Fabiana tirou de mim foi a cozinha. Aconteceu numa manhã de julho. Acordei às 6, como sempre fazia, para preparar café. Quando desci, Fabiana já estava lá. Ainda de pijama, mas com os braços cruzados na frente do fogão. Berenice, a gente precisa organizar melhor essa casa. Organizar como? A cozinha. Está uma bagunça com todo mundo mexendo. Eu vou assumir daqui para frente. Só eu cozinho, só eu mexo nas panelas. Vai ser melhor para todo mundo. Mas eu sempre fiz a comida. E está uma confusão, ela me cortou. Comida misturada, tempero errado, desperdício. Você já fez muito, mãezinha. Agora descansa, deixa comigo. Parecia razoável. Até soou como cuidado, se você não prestasse atenção no tom de voz. Mas eu prestei. Era ordem, não oferta. Aceitei. O que mais eu podia fazer? 2 semanas depois, perdi meu quarto. A gente precisa de espaço para guardar as coisas do Rafael, Fabiana explicou, entrando sem bater enquanto eu dobrava roupas. Esse quarto aqui é o maior. Faz sentido ser nosso escritório e closet. Escritório? Mas Rafael trabalha na distribuidora. Ela suspirou impaciente. Home office, Berenice. O futuro é flexível. E aquele quartinho lá no fundo é quentinho, menor, melhor para você. Pessoa mais velha não precisa de tanto espaço. Mudei para o quartinho em 3 dias. Levei minha cômoda de jacarandá, minha cama de casal que Valdecir comprou, meu guarda-roupa antigo. Mal coube tudo. Tinha que virar de lado para passar entre a cama e a parede. Rafael ajudou a carregar as coisas. Não olhou nos meus olhos uma vez sequer. Mas o pior começou mesmo quando eles passaram a controlar meu dinheiro. Todo dia 25, minha aposentadoria caía. R$ 890. Não era muito, mas era meu. Eu sempre pegava no banco da esquina, guardava para as minhas pequenas despesas. Remédio para pressão, um sabonete que eu gostava, às vezes um pedaço de bolo na padaria no domingo. Em agosto, Fabiana apareceu com meu cartão na mão. Berenice, você esqueceu de pegar sua aposentadoria. Não esqueci, vou pegar amanhã. Não precisa, eu já peguei para você. Ela colocou o cartão na minha mão, mas não soltou. E já fiz as contas aqui. Luz deu 240, água 120. Internet e telefone 110. Gás 80. Comida para 3 pessoas, pelo menos 300. Sobra R$ 40 para você. Acho justo, não? R$ 40. Da minha aposentadoria. Fabiana, mas eu preciso do meu dinheiro para... Para quê? Ela me cortou de novo. Sempre me cortando. Comida eu faço. Roupa eu lavo. Você mora aqui de graça. R$ 40 é mais que suficiente para uma velhinha que não gasta com nada. E pegou o dinheiro da bolsa dela. Contou. R$ 40 em notas amassadas. Estendeu para mim. Peguei. Porque o que mais eu podia fazer? Em setembro, descobri a verdade sobre Rafael. Dona Estela, minha vizinha de 62 anos, me chamou no portão numa tarde. Olhou para os lados antes de falar, voz baixa. Berenice, não quero me meter, mas... O Rafael está bem? Por quê? Porque eu vejo ele saindo todo dia de manhã, mas ele volta sempre antes do meio-dia. Fica andando pela rua, entra em padaria, fica no celular. Parece... desempregado. O chão tremeu. Tem certeza? Ela assentiu,
olhos cheios de pena. Faz uns 6 meses que eu percebo. Achei que você soubesse. 6 meses. 6 meses que meu filho estava desempregado e escondia de mim. 6 meses que Fabiana pegava minha aposentadoria dizendo que eles pagavam tudo. 6 meses de mentira. Naquela noite, confrontei Rafael. Esperei Fabiana sair para comprar cigarro na esquina. Você está trabalhando, filho? Ele congelou no meio da sala, celular na mão. Demorou para responder. Estou procurando coisa melhor. Você foi demitido? Silêncio. Rafael, responde. Fui, ele sussurrou. Há 7 meses, cortes na empresa. 7 meses. Dona Estela tinha razão. E por que não me contou? Porque você ia ficar preocupada, mãe. E a gente está se virando. Fabiana tem uns bicos, eu estou fazendo uns freelas. Bicos? Ri sem humor. Fabiana não trabalha, Rafael. Ela fica em casa o dia inteiro vendo novela e mexendo no celular. Você não conhece ela como eu conheço. Eu conheço ela melhor do que você imagina, falei, e minha voz saiu dura. Ela está usando você. Está usando nós dois. Fabiana entrou naquele momento. Olhou de mim para Rafael, percebendo a tensão. Que foi? Tá tendo reunião sem mim? Rafael desviou o olhar. Eu fui para o quartinho. Tranquei a porta. E chorei pela primeira vez em meses. Chorei por tudo. Pela traição, pela humilhação, pelo filho que não me defendia. Chorei olhando para o teto rachado daquele quartinho apertado, na casa que eu comprei com o dinheiro que eu juntei tijolo por tijolo. Em outubro, me tiraram da mesa definitivamente. Berenice, o negócio é o seguinte, Fabiana disse, apoiada no batente da porta do quartinho. Você tem que entender que Rafael e eu precisamos de intimidade. De espaço. Você ficando na sala o tempo todo na cozinha atrapalha. Atrapalha o quê? Eu mal saio daqui. Exatamente. Você fica trancada aí como se tivesse ofendida. Cria clima ruim. Então vamos fazer assim. Você janta no seu quarto. É mais confortável para você. Mais privacidade para nós. Você quer que eu coma trancada no quarto? Não seja dramática. É só para facilitar a convivência. E desde então, toda noite, Fabiana deixava um prato na mesinha de canto do quartinho. Comida requentada, às vezes fria, e eu comia sozinha, sentada na beirada da cama, ouvindo as risadas deles na sala. Foi numa dessas noites, comendo arroz frio e frango borrachudo, que tomei a decisão. Não ia mais esperar. Não ia mais aguentar calada. Eles queriam me empurrar para um asilo? Queriam roubar minha casa? Peguei o celular. Liguei para Dr. Márcio. Preciso que você venha aqui, pessoalmente. Quando eu ligar, você vem na mesma hora. Entendido, Berenice. Estou pronto. E guardei o número dele na descagem rápida, porque eu sabia que o pior ainda estava por vir. E eu estava certa. 3 semanas depois, eles me dariam o ultimato. E eu estaria preparada. Mas antes disso, uma humilhação pública na frente da vizinhança me mostraria até onde Fabiana era capaz de ir. A humilhação final aconteceu 3 semanas antes do ultimato. Continuei, sentindo a raiva antiga subir pela garganta. Foi num domingo. Dia que eu nunca vou esquecer. Dr. Márcio me incentivou com um aceno. Rafael tinha a cabeça entre as mãos. Fabiana olhava para a parede, mandíbula tensa. Era dia de lavar roupa. Eu ainda lavava minhas próprias coisas à mão no tanque do quintal. Fabiana tinha proibido que eu usasse a máquina nova, dizendo que eu não sabia mexer direito e ia estragar. 11 horas da manhã. Sol forte de novembro queimando a nuca. Eu estava esfregando uma blusa no tanque quando ouvi vozes no portão. Dona Estela e seu Manuel, o vizinho aposentado de 3 casas abaixo, estavam conversando na calçada. Acenaram para mim. Berenice, tudo bem? Sequei as mãos no avental e fui até o portão. Tudo, graças a Deus. E vocês? A gente estava indo na padaria, mas... Dona Estela hesitou, olhando para trás da casa. Você está bem mesmo?
A gente tem visto você lavando roupa no tanque. Pensei que tivesse máquina aí. Antes que eu respondesse, a porta da frente se abriu. Fabiana saiu, cabelo preso num rabo de cavalo alto, roupa de ginástica justa. Oi, vizinhos, ela disse com aquele sorriso falso. Veio até o portão, passou o braço pelos meus ombros num gesto que parecia carinhoso, mas era possessivo. Estava conversando sobre o quê? Só cumprimentando a Berenice. Seu Manuel respondeu. Ah, que bom. Fabiana apertou meu ombro. É que a mãezinha aqui está ficando meio esquecida, sabe? Às vezes se atrapalha com as coisas. Por isso eu prefiro que ela lave as roupinhas dela no tanque. É mais simples, ela não corre o risco de quebrar a máquina. Senti meu rosto queimar. Dona Estela franziu o senho. Esquecida? A Berenice sempre foi muito esperta. Ah, a idade vai chegando, né? Fabiana deu de ombros. Semana passada ela esqueceu o fogão ligado. Podia ter pegado fogo na casa. Rafael e eu estamos cuidando dela, mas não é fácil. Velhice é complicado. Tentei me soltar, mas ela segurou meu ombro firme. Na verdade, a gente está até pensando num lugar melhor para ela. Um asilo, sabe? Onde tem enfermeiras, atividades, gente da idade dela, porque aqui ela fica muito sozinha, coitada. Fica remoendo as coisas, inventando histórias. Inventando? Perguntei, e minha voz saiu trêmula de raiva. Fabiana me olhou com falsa compaixão. Mãezinha, não fica assim. É normal na sua idade. Outro dia você jurou que tinha dinheiro guardado embaixo do colchão. A gente procurou, não tinha nada. São confusões da mente, acontece. Dona Estela e seu Manuel trocaram olhares desconfortáveis. Bom, a gente vai indo, seu Manuel disse baixo. E foram embora, olhando para trás com pena. Pena de mim. Assim que eles sumiram na esquina, arranquei o braço de Fabiana. Como você ousa? Me fazer de louca na frente dos vizinhos? Ela sorriu. Aquele sorriso que eu tinha aprendido a odiar. Fiz de louca? Eu só contei a verdade, Berenice. Você está ficando velha, confusa, não consegue mais cuidar de si mesma. Eu nunca esqueci fogão ligado. Quem vai acreditar em você? Ela se aproximou, voz baixa e venenosa. Uma velhinha solitária contra o casal jovem que cuida dela? Pensa bem, Berenice. Se você fizer qualquer escândalo, qualquer acusação, todo mundo vai achar que você está senil, que está inventando coisas. Eu plantei a semente, agora é só esperar ela crescer. E entrou em casa, me deixando ali, tremendo de raiva impotente. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do quartinho, ouvindo os barulhos da casa, o relógio da sala batendo meia-noite, o ronco de Rafael no quarto ao lado. O rangido do piso quando Fabiana levantou para beber água. E então ouvi vozes baixas vindo da cozinha. Levantei em silêncio. Abri a porta do quartinho só uma fresta. A luz da cozinha estava acesa, formando um retângulo amarelo no corredor escuro. Não aguento mais esperar, era a voz de Fabiana. A velha está demorando demais para tomar a decisão. Fabiana, calma. Rafael sempre fraco. Calma nada. Já são 3 anos, Rafael. 3 anos nessa casa apertada, com essa mulher me olhando com cara feia, me julgando. E você não faz nada. Eu estou tentando. Tentando? Ela riu sem humor. Você é um fracassado. Perdeu o emprego. Não consegue outro. Vive dependendo do dinheiro da sua mãe. Se a gente não conseguir essa casa, a gente não tem nada. Silêncio. Amanhã, Fabiana continuou, voz firme. Você vai dar o ultimato para ela. Asilo ou quintal. Simples assim. E se ela não assinar a transferência da casa, a gente a empurra para o asilo do mesmo jeito. Eu já conversei com o diretor do São Vicente. Eles aceitam transferência de aposentadoria. Ela assina lá uma procuração e a gente fica livre. E se ela não quiser? Ela não tem escolha, Rafael. A gente fez ela parecer doida na frente dos vizinhos. Se ela gritar, ninguém acredita. Se reclamar, dizemos que é confusão mental. É simples. Fechei a porta devagar,
coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Eles tinham planejado tudo, cada detalhe. Cada humilhação tinha um propósito: me quebrar, me fazer parecer frágil, confusa, incapaz. Mas eles não sabiam de uma coisa: eu tinha gravado tudo. O telefone estava debaixo do meu travesseiro. Um celular velho que eu tinha guardado, com um aplicativo de gravação que Dr. Márcio tinha me ensinado a usar. Tinha gravado a conversa deles agora. Tinha gravado todas as conversas das últimas 3 semanas. Tudo documentado, tudo pronto para ser usado. Na quinta-feira à noite, aconteceu. Voltamos à cena do início. Fabiana me chamou para uma conversa importante na sala. Rafael estava lá, braços cruzados, olhar fugidio. Ela colocou papel e caneta na mesa. Berenice, chega de enrolação. Você tem 2 opções. E repetiu tudo: asilo ou quintal. 48 horas. Como se estivesse lendo um roteiro que tinha ensaiado 1000 vezes. Rafael ficou quieto, apoiando com o silêncio dele. Olhei para os dois, para o filho que criei, para a mulher que destruiu minha família, e peguei meu celular. Disquei sem dizer uma palavra. Dr. Márcio? Sou eu. Pode vir agora? Sim, é hora. Desliguei. Fabiana arregalou os olhos. Quem você ligou? Não respondi. Apenas sentei na poltrona e esperei. 28 minutos de silêncio absoluto. Rafael andava de um lado para o outro. Fabiana mordia as unhas. A primeira vez que eu vi ela perder a compostura. Quando a campainha tocou, Rafael quase pulou. Levantei, caminhei até a porta, abri. Dr. Márcio entrou, terno cinza, pasta de couro, presença que ocupou toda a sala. Boa noite, dona Berenice. Rafael empalideceu. Mãe. Quem é esse? E eu finalmente disse, voz firme, olhando bem nos olhos do meu filho. É o advogado que vai mostrar para vocês que escolheram a pessoa errada para enganar. E o que o advogado tinha na pasta que faria o castelo de mentiras de Fabiana desmoronar? Como uma viúva de 67 anos conseguiu juntar provas suficientes para virar o jogo? E que segredo do baú de cedro faria até Rafael cair de joelhos? Dr. Márcio colocou a pasta de couro sobre a mesa de centro com um movimento preciso. O som seco fez Fabiana dar um pulo. Ele abriu lentamente, retirando documentos organizados em pastas plásticas transparentes. Vamos aos fatos. Ele começou, voz calma, mas firme. Meu nome é Márcio Tavares. Sou advogado de Dona Berenice há 12 anos. Desde a morte do Sr. Valdecir, na verdade. Rafael se sentou pesadamente no sofá. 12 anos? Mãe, eu nunca soube. Não precisava saber, respondi. Eu aprendi cedo que quem protege sua vida em silêncio dorme tranquilo. Dr. Márcio tirou o primeiro documento. Escritura da casa, papel timbrado do cartório, selo azul de autenticidade. Imóvel localizado na rua Padre Anchieta, 847. Registrado em nome de Berenice Campos Monteiro. Data de aquisição, 14 de agosto, há 3 anos. Valor de compra, R$122 mil, pagos à vista. Ele virou o documento para Fabiana, que tentou ler, mas eu vi suas mãos tremerem. Cláusula especial, página 3, continuou o advogado, apontando. Usufruto vitalício com inalienabilidade. Traduzindo, enquanto Dona Berenice estiver viva, esta casa não pode ser vendida, alugada, hipotecada ou transferida sem autorização expressa dela, reconhecida em cartório, com presença de 2 testemunhas e avaliação psicológica prévia. O silêncio era ensurdecedor. Impossível, Fabiana sussurrou. Rafael disse. Eu nunca disse nada, Rafael explodiu. Você que ficava insistindo que a casa ia ser nossa, que era questão de tempo? Você deixou eu acreditar. Basta, Dr. Márcio ergueu a mão. Vamos ao segundo ponto. Ele tirou uma pasta mais grossa. Extratos bancários.
Nos últimos 18 meses, a aposentadoria de Dona Berenice, no valor de R$ 890 mensais, foi sacada integralmente. Conforme verificamos nas câmeras de segurança do banco, ele puxou fotos impressas. Pá. Sempre pela senhora Fabiana Cristina dos Santos. As fotos mostravam Fabiana no caixa eletrônico. Várias datas. Sempre ela. Só que Dona Berenice recebia apenas R$ 40 de volta, às vezes 30, uma vez 20. O restante ficava com vocês. Rafael cobriu o rosto com as mãos. Fabiana, você disse que era para pagar as contas. E era! Ela gritou. A gente pagava tudo! Luz, água, comida! Doutor Márcio sorriu, mas era um sorriso frio. Mentira! Aqui estão as contas de luz dos últimos 6 meses. Média, R$ 180. Água, 90. Internet, 110. Total mensal de contas fixas, R$ 380. Vocês pegavam 850 e devolviam 40. Desviavam, em média, R$ 430 por mês. Ele fez uma pausa, deixando os números afundarem. Em 18 meses, isso dá R$ 7.740. Fabiana ficou branca. Isso não prova nada. Prova apropriação indébita de valores de idosa, o advogado cortou. Artigo 168 do Código Penal, com agravante do artigo 99 do Estatuto do Idoso. Pena de 1 a 4 anos de reclusão. Mas ele não tinha terminado. Tirou um envelope amarelo. Dentro, um pendrive pequeno, preto. Dona Berenice instalou um gravador de voz no aparelho de som da sala. Durante 3 semanas, captou diversas conversas. Conectou o pendrive num laptop pequeno que tirou da pasta. Mexeu no mouse. Apertou play. A voz de Fabiana encheu a sala, distorcida pela gravação, mas perfeitamente audível. Não aguento mais esperar. A velha está demorando demais para tomar a decisão. A voz de Rafael. Fabiana, calma. Calma nada. Já são 3 anos, Rafael. Se a gente não conseguir essa casa, a gente não tem nada. Rafael levantou, tentou pegar o laptop. Para com isso, Dr. Márcio fechou a tela. Tenho 17 arquivos, todos autenticados, todos transcritos, todos anexados ao processo. Que processo? Fabiana perguntou, voz fina. Processo de medida protetiva em favor de Dona Berenice, já protocolado na Defensoria Pública e no Ministério Público. Há também uma notificação extrajudicial que vim entregar pessoalmente. Ele tirou 2 envelopes brancos, lacrados, nomes escritos à mão na frente. Estendeu um para Fabiana, outro para Rafael. Vocês estão sendo formalmente notificados. Apropriação indébita, constrangimento de idosa, ameaça e tentativa de estelionato familiar. Fabiana rasgou o envelope com as mãos tremendo. Leu. Ficou mais branca ainda. Vocês têm 72 horas para apresentar defesa, continuou o Dr. Márcio, e para devolver integralmente os valores apropriados. Caso contrário, o processo criminal segue. Rafael estava chorando agora. Mãe, eu não sabia. Eu juro que não sabia que era crime. Não sabia? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Você ouviu sua mulher planejando me botar num asilo. Você ficou calado quando ela me humilhou na frente dos vizinhos. Você comeu enquanto eu estava trancada no quartinho. Ele soluçou. Eu estava com medo. Ela dizia que se eu te defendesse, ela ia me deixar. E você escolheu ela. O silêncio confirmou. Fabiana, porém, não tinha desistido. Levantou, jogou o cabelo para trás, tentou recuperar a postura. Tudo bem, vocês ganharam essa rodada, a gente devolve o dinheiro, paga advogado, resolve isso, mas eu quero a minha parte. 3 anos morando aqui, cuidando dela, aguentando... Cuidando? Eu ri. Realmente ri. Você me tirou da minha cozinha, do meu quarto, me fez comer sozinha, pegou meu dinheiro, planejou me roubar, e chama isso de cuidar. Eu limpava a casa, cozinhava. Você cozinhava para você
e para Rafael. Eu comi as sobras. Dr. Márcio guardou os documentos. Senhora Fabiana, a senhora não tem direito a nada desta casa. Nunca teve. E se continuar insistindo, o processo criminal virá ação de despejo. Ela olhou para Rafael, desesperada. Faz alguma coisa, você é filho dela. Ela não pode fazer isso com a gente. Rafael limpou as lágrimas, mas não disse nada. E foi aí que eu vi. Meu filho estava quebrado, destruído, mas ainda não tinha chegado no fundo, porque o pior ainda estava por vir. Fui até o quartinho. Voltei carregando a caixa de cedro que tinha pertencido à minha mãe. Coloquei na mesa de centro. Antes de vocês irem, eu disse, abrindo lentamente, tem uma coisa que vocês precisam saber. Dentro da caixa, envelopes amarelados, cadernetas antigas, papéis cuidadosamente guardados. E quando tirei o primeiro envelope, vi o rosto de Fabiana mudar, porque ela entendeu. A pobre viúva não era tão pobre assim. O que estava dentro daquela caixa de cedro que faria até Fabiana perder a fala? Quanto dinheiro uma quitandeira conseguiu esconder durante 20 anos? E qual o verdadeiro valor do medalhão de prata que nunca foi vendido? A caixa de cedro cheirava a cânfora e naftalina. Era pesada, do tamanho de uma caixa de sapatos, mas mais funda. A madeira escura tinha veios dourados e a fechadura de bronze estava um pouco enferrujada. Minha mãe tinha guardado documentos ali, minha avó antes dela. E agora eu. Abri o fecho com um clique que ecoou na sala silenciosa. Rafael se inclinou para a frente, tentando ver. Fabiana fingiu desinteresse, mas eu vi os olhos dela fixos na caixa. Tirei o primeiro envelope. Papel grosso, amarelado pelo tempo. Abri. Dentro, uma caderneta de poupança antiga, capa verde desbotada. Banco Popular do Brasil, li em voz alta. Aberta em janeiro de 2005, 20 anos atrás. Dr. Márcio pegou a caderneta, folheou. Assentiu. Saldo atual, R$ 42.300. Fabiana engasgou. 40 mil? Não respondi. Apenas tirei o segundo envelope. Outra caderneta. Capa azul clara. Caixa Econômica, aberta em 2008. Dr. Márcio checou. Saldo, 29.800. O terceiro envelope. Caderneta vermelha. Banco do Estado, 2012. Saldo, 14.900. Fabiana tinha se levantado, boca aberta. Rafael estava pálido, olhos arregalados. Somando as 3 poupanças, Dr. Márcio calculou rapidamente, R$ 87 mil. Mas eu não tinha terminado. Tirei um envelope maior, mais pesado. Dentro, certificados de ações. Papel timbrado, selos coloridos, aquela linguagem formal de documentos financeiros. Quando Valdecir morreu, comecei, segurando os papéis, descobri que ele tinha investido em ações de uma empresa de logística. Coisa pequena, ele nunca comentou muito. Eram 500 ações que ele comprou por R$ 200 cada. R$ 100 mil no total, investidos ao longo de 10 anos. Rafael sussurrou. Pai tinha ações? Tinha. E durante esses 8 anos que ele está morto, eu nunca mexi. Deixei lá, quietas, acumulando. Dr. Márcio pegou os certificados, conferiu no celular. Digitou, esperou, olhou para mim com um sorriso pequeno. Cotação atual, R$ 312 por ação, 500 ações. Total, R$ 156 mil. O silêncio era absoluto. Dava para ouvir a respiração ofegante de Fabiana. Tem mais, eu disse, tirando um papel dobrado. Título de capitalização. Comprei em 2010, vencia em 2020. Esqueci de resgatar na época. Fui atrás no ano passado. Abri o papel. Recibo de resgate. Valor líquido destacado em negrito. R$ 43 mil. Rafael levantou cambaleando. Mãe, isso tudo... Você tinha tudo isso? Olhei para ele. Realmente olhei. Para aquele homem de 35 anos que eu criei, eduquei, amei,
que me traiu pela primeira mulher que lhe deu atenção. 87 mil em poupança, 156 mil em ações, 43 mil do título. Doutor Márcio, quanto dá? Ele digitou na calculadora do celular. 286 mil reais. Fabiana deu um passo para trás, tropeçando no tapete. A voz dela saiu esganiçada. Você tinha quase 300 mil reais guardados. E ficou se fazendo de pobre? Eu não me fiz de pobre, respondi, e minha voz saiu gelada. Eu sempre fui humilde, mas humilde não é sinônimo de burra, Fabiana. E definitivamente não é sinônimo de pobre. Por que você escondeu isso? Rafael perguntou, lágrimas escorrendo. Por que nunca me contou? Caminhei até ele. Fiquei cara a cara com meu filho. Porque eu precisava saber quem você era de verdade. Se você me amava pelo que eu sou ou pelo que eu tenho. E descobri. Ele tentou falar, mas eu continuei. Quando Valdecir morreu, eu poderia ter usado esse dinheiro todo para viver confortável. Poderia ter parado de acordar às 4 da manhã, parado de lavar roupa de vizinho aos domingos, parado de costurar até meia-noite. Mas não parei. Sabe por quê? Silêncio. Porque eu estava te testando. Queria ver se você seria homem suficiente para me respeitar, mesmo achando que eu não tinha nada. Queria ver se você seria filho suficiente para me defender quando alguém me humilhasse. Queria ver se você escolheria a mãe ou o dinheiro. Rafael caiu de joelhos. Literalmente. Ajoelhou no chão da sala, soluçando. Mãe, me perdoa. Eu não sabia. Se eu soubesse... Se você soubesse eu tinha dinheiro, você não teria deixado ela me humilhar? Completei a frase. É isso, Rafael? Você só me respeita se eu for rica? Ele não respondeu. Não conseguia. A paz da Fabiana, porém, tinha recuperado a voz, e com ela a audácia. Então foi tudo armação? Você fingiu ser coitadinha para nos testar? Que tipo de mãe faz isso? Virei para ela. O tipo de mãe que viu a nora bisbilhotando gavetas no segundo mês de namoro. O tipo de mãe que ouviu você perguntar sobre herança antes de perguntar sobre sonhos. O tipo de mãe que percebeu que você não amava meu filho. Você amava o que achava que ele ia herdar. Peguei o último item da caixa, o medalhão de prata. Pesado, do tamanho da palma da minha mão, com detalhes em relevo de flores e folhas. A corrente era grossa, trabalhada à mão. Isso aqui, mostrei para ela. Você perguntou 3 vezes se eu não queria vender. Disse que era velharia, que não tinha valor sentimental. Lembra? Ela não respondeu. Doutor Márcio, conta para ela. O advogado pegou uma folha da pasta. Laudo de avaliação de um antiquário especializado. Medalhão de prata austríaca, 1890. Prata maciça de lei, 320 gramas. Trabalho artesanal, assinatura do ourives na parte interna, peça rara de imigração europeia. Valor estimado para venda, 78 mil reais. Fabiana empalideceu tanto que pensei que fosse desmaiar. 78 mil por um medalhão? Por história, corrigi. Por memória. Por raízes. Coisas que você nunca vai entender. Ari, voltei para Rafael, que ainda estava de joelhos. Levanta, filho. Ele obedeceu, cambaleante. Eu fingi ser pobre para saber quem ficaria ao meu lado e descobri que você me abandonaria na primeira dificuldade. Que você acreditaria nela em vez de em mim. Que você me humilharia para agradar uma mulher que só quer dinheiro. Mãe, ela me enganou. Disse que você estava ficando senil, que era para o seu bem. E você acreditou! Gritei, pela primeira vez perdendo o controle. Seu filho acreditou em uma estranha em vez da mulher que te pariu, que te criou, que vendeu o almoço para você ter janta. Ele tentou me abraçar. Eu recuei. Não, não agora. Olhei para Fabiana. Você tem 72 horas para sair da minha casa e para devolver cada centavo que roubou. Olhei para Rafael. E você? Você precisa decidir quem você é. Se é o filho que eu criei ou o marido que ela moldou.
Mas a decisão de Rafael seria apenas o começo. Porque quando a polícia batesse na porta no dia seguinte, Fabiana descobriria que roubar de idoso tem consequências muito além de processos. E Rafael teria que escolher entre sua mãe e sua liberdade. Dr. Márcio fechou a pasta de couro e ficou de pé, ajeitando o paletó. Olhou para o relógio. São 23h40. Vou deixar vocês conversarem em família. Mas antes, Dona Berenice preparou alguns termos que precisam ser comunicados oficialmente. Peguei uma folha que ele me estendeu. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de raiva contida durante tanto tempo. Li em voz alta. Fabiana Cristina dos Santos tem 72 horas, a partir deste momento, para desocupar completamente o imóvel. Qualquer pertence deixado após esse prazo será considerado abandonado. Fabiana bufou. Você não pode me expulsar assim? Eu tenho direitos, sou casada com seu filho. Errado, Dr. Márcio interveio. A senhora não tem nenhum direito sobre este imóvel. E há uma notificação criminal em andamento. Se preferir, posso solicitar medida protetiva de urgência e a senhora sai esta noite mesmo, escoltada pela polícia. Ela fechou a boca. Continuei lendo. Rafael Monteiro pode permanecer no imóvel, sob as seguintes condições. Primeiro, romper imediatamente com Fabiana Cristina dos Santos. Segundo, devolver a quantia de R$ 7.740, referente ao valor apropriado da aposentadoria. Terceiro, aceitar acompanhamento psicológico e trabalhar ativamente na reconstrução da relação com a mãe. Rafael levantou a cabeça, olhos inchados. Você está me dando uma chance? Estou dando a chance que você não me deu, respondi, mas com uma condição extra. Dobrei o papel, olhei bem nos olhos dele. Você vai dormir no quintal esta noite. Silêncio absoluto. O quê? Ele sussurrou. Você me ofereceu asilo ou quintal. Escolheu por mim. Agora eu escolho por você. Hoje à noite, você dorme no quintal. Sem coberta, sem travesseiro, no chão frio. Quero que você sinta na pele o que você estava disposto a fazer comigo. Fabiana explodiu. Levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. Isso é ridículo, desumano. Rafael, você não vai fazer isso. Vamos embora agora. A gente arruma um hotel, processa essa velha por abuso psicológico. Rafael ficou parado, olhando para mim. Escolhe, eu disse simplesmente. Ela ou eu. Agora. Ele olhou para Fabiana, depois para mim. Respirou fundo. Fabiana, acho melhor você ir para a casa da sua mãe. Como é? Eu preciso consertar isso. Eu errei. Errei muito. Ela deu um passo para trás, incrédula. Você está me escolhendo em vez de mim? Depois de tudo que passamos juntos? Eu larguei tudo por você. Você não largou nada. A voz dele saiu mais alta. Você nunca trabalhou, nunca pagou nada. Você me usou, usou minha mãe e eu fui idiota de não ver. Eu te amava. Você amava a casa. Amava o dinheiro que achou que eu ia herdar. Você nunca me amou de verdade. Fabiana olhou para ele com ódio puro. Pegou a bolsa do sofá, jogou no ombro. Você vai se arrepender. Todos vocês vão se arrepender. Caminhou até a porta. Virou-se uma última vez. E não vou devolver um centavo. Podem me processar. Vou dizer que esse dinheiro era para as despesas da casa. Vou dizer que a velhinha é louca. Vou destruir a reputação de vocês. Dr. Márcio deu um meio sorriso. Fique à vontade para tentar, mas saiba que tentativa de difamação agrava ainda mais sua situação. E temos todas as provas de que os valores eram irregulares. Ela bateu a porta com tanta força que o quadro da parede tremeu. Ficamos ali, os três. Eu, Rafael e o advogado. Ela vai devolver? Perguntei. Eventualmente, quando entender que o processo é real e que pode pegar de 2 a 5 anos de prisão. Rafael engoliu seco. Prisão? Apropriação indébita de valores de idosa, tentativa de coação. As provas são sólidas.
Dr. Márcio guardou os documentos. Berenice, você precisa de mais alguma coisa hoje? Não? Obrigada, Márcio, por tudo. Ele apertou minha mão com carinho. É para isso que estou aqui. Qualquer coisa, me liga. Saiu, deixando eu e Rafael sozinhos na sala. O silêncio era pesado. Ele estava parado no meio da sala, cabisbaixo, mãos nos bolsos. Mãe! Pega um cobertor velho do armário do quintal, cortei. E vai. Está fazendo 12 graus lá fora. Eu sei. Ele assentiu devagar. Foi até o quintal, voltou com um cobertor fino, rasgado nas pontas, o que eu usava para cobrir a máquina de lavar quando chovia. Parou na porta que dava para o quintal. Virou-se. Eu mereço isso. E pior. Não respondi. Ele saiu. Apaguei as luzes da sala. Subi para o meu quarto, o quartinho apertado onde tinha sido confinada. Deitei na cama, mas não consegui dormir. 2 da manhã, levantei. Fui até a janela que dava para o quintal. Lá estava ele, deitado no chão de cimento, ao lado do tanque. O cobertor fino mal cobria o corpo. Estava encolhido em posição fetal, tremendo. Dava para ver a respiração formando nuvens brancas no ar gelado. Meu coração apertou. Instinto de mãe, impossível de apagar. Queria descer, levar um cobertor grosso, um travesseiro, trazer ele para dentro. Mas não desci, porque ele precisava sentir, precisava entender na carne o que planejava fazer comigo. Precisava carregar aquela dor para nunca mais esquecer. Fiquei ali, na janela, chorando em silêncio, chorando pelo filho que perdi, pelo filho que talvez conseguisse recuperar, pelas escolhas que nos trouxeram até aquele momento. Quando o sol nasceu, às 6 da manhã, desci. Abri a porta do quintal. Rafael estava sentado, encostado na parede. Olhos vermelhos, lábios roxos de frio, corpo tremendo descontroladamente. Olhou para mim e eu vi algo diferente naqueles olhos. Vergonha, verdadeira e profunda. Pode entrar, eu disse. Ele se levantou com dificuldade, pernas dormentes. Entrou, parou na cozinha. Mãe, eu nunca vou esquecer essa noite. Não era para esquecer, respondi. Era para aprender. Fiz café, forte, quente, doce. Servi numa caneca grande. Coloquei pão na chapa. Ele comeu em silêncio, lágrimas pingando no prato. E ali, naquela manhã fria de novembro, começou a reconstrução. Lenta, dolorosa. Mas possível. 2 semanas depois, Fabiana foi notificada oficialmente. Tentou contra-atacar, como prometeu. Espalhou pela vizinhança que eu era senil, violenta, que tinha expulsado ela sem motivo. Mas Dona Estela, seu Manoel e outros vizinhos que tinham visto minha humilhação foram depor a meu favor. O processo criminal seguiu. Fabiana, sem conseguir advogado particular, aceitou acordo com o Ministério Público. Devolveria os R$ 7.700 em parcelas, cumpriria pena em regime semiaberto por 20 meses e teria restrição de contato comigo. Rafael conseguiu um emprego novo. Vendedor numa loja de materiais de construção. Salário menor do que o antigo, mas honesto. Todo dia 5, depositava R$ 300 na minha conta. Para devolver o que tiramos, ele dizia. E aos poucos, muito devagar, começamos a nos falar novamente. Mas a verdadeira cura viria só 1 ano depois, quando finalmente pude olhar para meu filho sem sentir dor. E quando transformei minha casa e minha vida em algo que nunca imaginei possível. 1 ano se passou como água escorrendo entre os dedos. 12 meses que mudaram tudo. Estou aqui agora, sentada na varanda da minha casa. Sim, minha casa, regando as violetas que plantei em vasinhos coloridos. O sol de novembro aquece meu rosto. Tenho 68 anos, cabelos mais brancos, mas algo diferente no peito. Leveza. Deixa eu te contar como chegamos aqui. Nos primeiros 3 meses depois daquela noite, Rafael e eu mal conversávamos.
Ele morava no quartinho pequeno agora, insistiu. É justo, mãe. Eu te coloquei lá. Agora é minha vez de sentir. Eu voltei para o meu quarto de sempre, aquele que tinha sido meu e de Valdecir. Rafael acordava às 5h30, ia trabalhar na loja de materiais. Voltava às 7 da noite, cansado, cheirando a cimento e tinta. Jantávamos juntos, mas em silêncio. Ele lavava a louça. Eu guardava. Nenhuma palavra além de obrigado e de nada. Mas havia algo mudando. Eu via no jeito como ele olhava para a casa agora. Com respeito, com cuidado. Consertou a torneira da cozinha que pingava havia meses. Pintou a parede da sala que estava descascando. Trocou as lâmpadas queimadas. Pequenos gestos, mas que diziam: eu vejo você. Eu vejo o que você construiu. Abomode. Iggs, no 4º mês, numa noite de março, ele bateu na porta do meu quarto. Mãe, posso falar com você? Coloquei o livro de lado. Pode. Ele se sentou na beirada da cama, mãos entrelaçadas, nervoso. Eu comecei terapia. O psicólogo me pediu para fazer uma coisa. Respirou fundo. Escrever uma carta para você, lendo tudo que eu fiz errado, e ele disse que eu tinha que ler em voz alta, na sua frente. Meu coração acelerou. E você quer ler? Preciso. Ele leu, página por página, a voz falhando, as lágrimas escorrendo. Falou de como se sentiu fraco quando Fabiana apareceu. Como ele tinha medo de ficar sozinho. Como ela preencheu um vazio que ele nem sabia que existia. Como, aos poucos, ela o convenceu de que eu era um peso, um obstáculo. Alguém a ser tolerado, não amado. Ela me fez acreditar que amor de mãe é obrigação, não escolha. Que você me devia tudo porque me teve. E eu comecei a acreditar que merecia sua casa, seu dinheiro, sua aposentadoria. Porque eu era seu filho, como se isso fosse suficiente. Ele amassou o papel, chorando. Mas não era. Filho não é título de propriedade, é relação. E eu destruí a nossa. Fiquei quieta por um longo tempo. Depois levantei, sentei ao lado dele e segurei sua mão. Mas você está reconstruindo, tijolo por tijolo, igual eu fiz com essa casa. Ele apoiou a cabeça no meu ombro, como fazia quando era pequeno. E ali começou a cura de verdade. No 6º mês, usei parte do dinheiro guardado para reformar a casa. Não os 135 mil que Fabiana queria. Apenas 28 mil para o essencial. Nova pintura, conserto no telhado, piso do banheiro trocado. Mas a grande mudança veio de uma conversa com Dona Estela. Berenice, você tem esse quintal enorme sem usar. Já pensou em fazer alguma coisa produtiva? Produtiva. A palavra ecoou na minha cabeça. E então, tive a ideia. Com mais 15 mil reais de investimento, transformei metade do quintal numa pequena floricultura. Estufas simples, vasos de todos os tamanhos, mudas de flores, plantas ornamentais. Dona Estela se tornou minha sócia. Ela entendia de plantas, eu entendia de vendas. Anos de quitanda não se esquecem. Chamamos de Jardim da Berenice. Começou devagar. Vizinhos comprando violetas, rosas para presente. Depois, clientes indicando para outros. Em 4 meses, a floricultura dava lucro de R$ 2.500 por mês. Dinheiro honesto, suado meu. Rafael me ajudava aos sábados. Carregava sacos de terra, montava prateleiras, entregava vasos grandes. Sem reclamar, sem cobrar. É o mínimo que posso fazer, mãe. No 10º mês, Fabiana apareceu. Bateu no portão num domingo de manhã. Estava mais magra, cabelo preso num coque simples, sem maquiagem. Usava o uniforme do regime semiaberto, calça bege, blusa branca. Dona Berenice, posso falar 2 minutos? Pensei em mandar ela embora, mas respirei fundo. Pode. Ela não entrou. Ficou do lado de fora do portão, mãos agarradas nas grades. Eu vim pedir desculpas, não espero perdão, só preciso falar. Então fala. Eu fui criada achando que dinheiro era amor.
Minha mãe sempre dizia: casa cada com um homem que tenha futuro, que tenha bens. Quando conheci Rafael, vi a casa, vi você bem arrumada, pensei. Pensei que tinha achado segurança, mas fui gananciosa, cruel. E hoje eu pago por isso. Ela limpou uma lágrima. Não tenho desculpa. Só queria que a senhora soubesse que a cadeia me ensinou o que minha mãe não ensinou. Dignidade não se compra. Respeito não se rouba. Olhei para ela. Vi uma mulher quebrada, mas talvez aprendendo. Eu aceito seu pedido de desculpas, Fabiana, mas não esqueço o que você fez. E você não volta para a vida do Rafael. Nunca. Ela assentiu. Eu sei. Ele merece coisa melhor. A senhora merece coisa melhor. E foi embora. Rafael, que observava da janela, desceu e ficou ao meu lado. Você é incrível, mãe. Não sou. Só aprendi que perdoar não significa esquecer, e que dar segunda chance não é dar terceira. Hoje, enquanto rego minhas flores, olho para trás e vejo o caminho. A viúva que acordava às 4 da manhã para sobreviver virou a florista que acorda às 6 para viver. O filho que me traiu virou o homem que arruma meu portão aos sábados e almoça comigo aos domingos. A casa que quase perdi virou meu refúgio e meu negócio. E o medalhão de prata? Continua no meu pescoço. Nunca vendi, nunca vou vender. Porque não é sobre o valor em reais, é sobre memória, sobre raízes, sobre saber quem você é quando tudo desmorona. Assaz, se esta história te tocou de alguma forma, quero que você leve uma coisa. Idoso não é descartável, não é peso, não é obstáculo entre você e uma herança. Idoso é a pessoa que construiu o chão que você pisa, que abriu mão de sonhos para você sonhar, que carregou dor para você não carregar. E se você é idoso, lendo ou ouvindo isso, nunca deixe ninguém, nem seu próprio filho, roubar sua dignidade. Coloque limites, proteja o que é seu. Amor verdadeiro resiste a não. Manipulação desmorona na primeira negativa. Eu sou Berenice, tenho 68 anos. Sobrevivi. E se eu conseguir, você também consegue. Se essa história mexeu com você, deixe um comentário contando de onde você está assistindo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Curta, se inscreva e continue acompanhando histórias reais de dignidade, força e recomeço. Porque todo mundo merece saber que nunca é tarde para se levantar. Nunca é tarde para dizer: chega. Deixa eu te contar sobre uma manhã que mudou tudo de novo. Foi há 3 semanas. Uma quinta-feira comum, céu azul, aquele calor de dezembro começando a apertar. Eu estava na floricultura, arrumando um arranjo de lírios brancos para uma cliente quando Rafael chegou mais cedo do trabalho. Trazia uma sacola de papel pardo na mão e um sorriso torto no rosto. Aquele sorriso envergonhado que ele tinha quando criança e queria me pedir algo difícil. Mãe, posso interromper? Larguei a tesoura de poda. Claro, o que houve? Ele colocou a sacola sobre a mesa de trabalho. Tirou de dentro uma caixinha de veludo azul marinho. Meu coração acelerou. Rafael, o que é isso? Abre. Dentro havia um anel. Não era luxuoso. Prata simples com uma pequena pedra verde incrustada. Mas era bonito, delicado. Olhei para ele, confusa. Filho, não é para você, ele disse rápido, rindo nervoso. Quer dizer, não é de presente para você. Conheci alguém. O mundo parou por um segundo. Uma mulher. Ele tinha conhecido uma mulher. E pela primeira vez em mais de um ano, senti medo. Me conta, pedi, sentando numa cadeira de plástico branca. Rafael puxou outra cadeira, sentou na minha frente. Os olhos dele brilhavam. Aquele brilho que eu não via desde antes de Fabiana destruir tudo. O nome dela é Patrícia. Trabalha na contabilidade da loja. A gente começou a conversar faz uns 5 meses. Ela é diferente. Diferente. A mesma palavra que ele usou para descrever Fabiana. Diferente como? Perguntei, tentando manter a voz neutra.
Ela paga as coisas dela, não aceita presente que ela não possa retribuir. Quando descobriu que eu estava devolvendo dinheiro para você, sabe o que ela fez? Perguntou se podia ajudar. Ofereceu pagar metade das nossas saídas para eu conseguir depositar mais. Respirei fundo. E você quer pedi-la em casamento? Quero, mas não sem você conhecer ela antes, e não sem sua bênção de verdade. Não aquela bênção obrigada de mãe, a bênção sincera. Fiquei em silêncio por um tempo longo. Olhei para o anel, para meu filho, para as flores ao redor. Você tem medo que eu não aprove? Não era pergunta. Tenho. Depois do que eu fiz, depois de Fabiana, eu não te culparia se você nunca mais confiasse no meu julgamento. Levantei. Caminhei até a estufa dos fundos, onde cultivava as orquídeas, as flores mais difíceis, que exigem cuidado constante, equilíbrio perfeito de água, luz e paciência. Rafael me seguiu. Sabe por que eu amo orquídeas? Perguntei, tocando as pétalas roxas de uma Cattleya. Por que são bonitas? Porque são trabalho. Você não joga água e espera que cresçam. Precisa conhecer cada espécie. Saber quando dar sombra, quando dar sol, quando deixar secar, quando regar. E mesmo assim, às vezes elas morrem. Mas quando florescem, sorri. Quando florescem, você sabe que valeu cada gota de suor. Virei para ele. Relacionamento é igual. Não basta querer. Precisa conhecer, cuidar, ter paciência. E mesmo assim, pode morrer. Mas se você aprendeu a cuidar direito, as chances de florescer são maiores. Traz ela aqui, decidi. Domingo, para almoçar. O rosto de Rafael se iluminou. Sério? Sério. Mas Rafael... Segurei o braço dele. Olhei bem nos olhos. Se eu perceber qualquer sinal do que percebi em Fabiana, interesse em bens, desrespeito, manipulação, eu vou falar. E você vai me ouvir. Acordo? Ele assentiu, emocionado. Acordo. E mãe? Se você falar, eu ouço. Dessa vez eu ouço. De domingo, chegou como um furacão de nervosismo. Limpei a casa 3 vezes. Fiz arroz de forno, que era a especialidade da minha mãe. Assei um frango com batatas. Preparei salada de maionese e farofa. Coloquei a mesa bonita, com a toalha de linho que eu guardava para ocasiões especiais. 12:00 em ponto, a campainha tocou. Abri a porta. Patrícia tinha uns 33 anos, cabelo castanho curto na altura dos ombros, óculos de grau, sorriso tímido. Usava um vestido simples de bolinhas, sandália rasteira. Trazia um Tupperware nas mãos. Dona Berenice, eu sou a Patrícia. Trouxe uma sobremesa. Pudim de leite condensado. Espero que goste. Não chegou de mãos vazias. Não veio com roupa ostentação. Chamou-me de Dona Berenice, não mãezinha. Primeiro teste, aprovado. Durante o almoço, observei tudo. A forma como ela elogiou a comida, mas de forma genuína. Esse tempero está perfeito. A senhora cozinha desde criança? Como ela se ofereceu para ajudar a trazer as travessas da cozinha. Como ela perguntou sobre a floricultura com interesse real, querendo saber sobre as flores, não sobre lucro. Como ela olhava para Rafael. Não com aquele brilho calculista de Fabiana, mas com carinho, com respeito e, principalmente, como Rafael olhava para ela, atento, presente, tratando-a como igual, não como prêmio ou posse. Depois do almoço, enquanto Rafael lavava a louça, Patrícia me ajudou a guardar a comida. Dona Berenice, ela disse baixinho, organizando os potes na geladeira. Eu sei que o Rafael passou por coisas difíceis. Ele me contou. Não tudo, mas o suficiente para eu entender que ele machucou a senhora. Parei de guardar a farofa. Olhei para ela. E eu quero que a senhora saiba, ela continuou, olhando nos meus olhos, que eu não vim aqui para tirar ele da senhora. Vim para somar. Se a gente se casar, eu quero que a senhora faça parte da nossa vida. De verdade. Não como visita obrigada no Natal, mas como família. Os olhos dela eram sinceros, transparentes.
E se eu não aprovar? Testei. Eu vou respeitar. Porque quem ama de verdade quer que a pessoa seja feliz, não que seja só nossa. Naquela noite, depois que eles foram embora, sentei na varanda com uma xícara de chá. Rafael tinha ligado. E aí, mãe? O que achou? Deixei o silêncio pesar um pouco, porque ele precisava sentir atenção, precisava valorizar minha opinião. Ela é boa, filho, de verdade boa. Casa com ela. Ouvi o suspiro de alívio do outro lado da linha. Obrigado, mãe. Obrigado por dar uma chance. Não estou dando chance. Estou reconhecendo quando alguém merece. Hoje, olhando para trás, entendo que a jornada não terminou naquela noite em que o advogado entrou pela porta, nem no ano de reconstrução com Rafael, nem mesmo na floricultura que construí. A jornada verdadeira está sendo escrita agora, nos domingos em que Patrícia vem ajudar na floricultura, nas terças quando Rafael traz pão quentinho de manhã. Nas pequenas escolhas diárias de reconstruir confiança. Porque perdão não é evento, é processo. E dignidade não é algo que você conquista uma vez e guarda na gaveta. É algo que você reafirma todo dia, em cada não que você diz a desrespeito, em cada limite que você impõe. Tenho 68 anos. Sobrevivi à viuvez, à traição, à humilhação. E estou aqui, viva, forte, plantando flores e colhendo respeito. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou algo em você. Pode ser sua própria dor. Pode ser o medo do futuro. Pode ser a vontade de se levantar. Então levanta. Você consegue. Eu sou a prova.